Princípio 3, o efeito Tetris. Como treinar o seu cérebro para capitalizar as possibilidades. Em uma manhã gelada em Massachusetts, em setembro de 2005, saí de Wigglesworth, o dormitório de calouros de Harvard, sim, este é seu verdadeiro nome, e quase tentei roubar um carro de polícia. Admito que isso teria sido um péssimo passo na minha carreira, especialmente considerando que parte da minha descrição de cargo era atuar como um exemplo positivo e ajudar a ensinar jovens e impressionáveis calouros a serem mais responsáveis. Então, o que poderia ter me levado a fazer algo assim? É difícil acreditar, mas foi um videogame chamado Grand Theft Auto, que eu passara a noite anterior jogando até as 4 da manhã. Por 5 horas ininterruptas, meu cérebro se acostumou com o seguinte padrão: encontrar um carro para roubar, me envolver em uma perseguição em alta velocidade, receber a recompensa, no caso, dinheiro de mentira. É claro que se tratava apenas de um videogame bobo e não deveria ter influência alguma sobre o meu comportamento no mundo real. Mas, depois de tantas horas consecutivas de jogo, quando acordei na manhã seguinte, meu cérebro ainda estava preso naquele modo de pensar. Foi por isso que saí pela Avenida Massachusetts e a primeira coisa que fiz foi passar os olhos pelo ambiente em busca de um possível carro. Para o prazer momentâneo do meu cérebro, o melhor carro para roubar, ou um carro de polícia, estava estacionado a poucos metros de mim. Bingo! Antes que a parte racional do meu cérebro tivesse tempo de se manifestar, eu me vi agindo de acordo com o padrão que passara a noite anterior inteira praticando. A adrenalina invadiu meu corpo enquanto eu esticava a mão para abrir a reluzente maçaneta da viatura de polícia de Cambridge. O fato de haver um policial sentado no banco do motorista, e bem, não tinha problema algum. Bastaria pressionar o botão X do controle do videogame para puxar automaticamente o policial para fora do carro. Eu precisei ver meu reflexo no vidro do carro para finalmente acordar da ilusão do Grand Theft Auto e voltar ao mundo real. Essa história é real. Por sorte eu não fui em frente com o crime. Você pode imaginar o julgamento? Orientador de Harvard diz ao tribunal: meu cérebro estava preso em Vice City, não tive como evitar a ponto. Apesar de eu obviamente não ter nenhum desejo real de cometer uma grandiosa rapinagem naquela manhã, por um instante só pude seguir o padrão que passará a noite inteira praticando. E, como logo descobri, isso não é totalmente incomum, tudo se resume ao modo como nosso cérebro é programado para funcionar no mundo real. Empilhar as peças. Em setembro de 2002, Faiz Chopda, um jovem britânico de 23 anos de idade, foi preso por 4 meses por se recusar a desligar o celular em um voo do Egito à Inglaterra. A tripulação solicitou repetidamente que ele desligasse o aparelho para não interferir com o sistema de comunicações do avião e ele ignorou abertamente as solicitações. A razão para isso é que ele estava jogando Tetris. Como você provavelmente já sabe, o Tetris é um jogo aparentemente simples no qual blocos de 4 tipos de formatos descem do alto da tela e o jogador pode girá-los ou movê-los até caírem por completo. Quando esses blocos criam uma linha horizontal cruzando toda a tela, a linha desaparece. O objetivo do jogo é organizar os blocos que caem de forma a criar o maior número de linhas possível. Pode parecer um jogo tedioso, mas, como Chopda descobriu, de uma forma extremamente penosa, pode ser surpreendentemente viciante. Em um estudo conduzido pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, os pesquisadores pagaram 27 pessoas para que passassem várias horas por dia jogando Tetris, durante 3 dias. Sempre que menciono esse experimento aos meus alunos, eles não conseguem se conformar quando ficam sabendo que perderam a oportunidade de ganhar dinheiro para jogar videogame. Mas eu lhes digo, esperem até ouvir os efeitos colaterais. Durante dias depois do estudo, alguns participantes literalmente não conseguiram parar de sonhar com blocos de diferentes formatos caindo do céu. Outros não conseguiram deixar de enxergar os blocos por toda a parte, mesmo enquanto despertos. Dito de forma simples, eles não conseguiram deixar de ver um mundo feito de sequências de blocos do Tetris.
Um viciado em Tetris descreveu sua experiência no jornal Philadelphia City Paper, percorrendo os corredores do supermercado, tentando decidir qual cereal comprar. Notei como um grupo de caixas de cereais se encaixaria perfeitamente no buraco da fileira abaixo dele. Dando voltas na pista de corrida, para me exercitar, absolutamente entediado, me peguei encarando um muro de tijolos e calculando em qual direção teria de girar os tijolos ligeiramente mais escuros para que eles se encaixassem na fileira irregular de tijolos escuros alguns centímetros abaixo no muro. Dando uma saída para respirar ar fresco depois de passar horas no escritório, esfreguei meus olhos exaustos e lacrimosos, olhei para a silhueta de edifícios de Filadélfia e me perguntei, se eu girar o prédio Victory Building para este lado, será que ele se encaixaria na lacuna entre os arranha-céus Liberty One e Chu? Os jogadores logo batizaram essa bizarra condição de efeito Tetris. O que estava acontecendo? Será que os viciados em Tetris ficam temporariamente loucos? Nada disso. O efeito Tetris resulta de um processo físico bastante normal que jogos repetidos acionam no cérebro dos jogadores. Eles ficam ligados em um processo chamado de imagem residual cognitiva. Sabe aqueles pontos azuis ou verdes que mancham a sua visão durante alguns segundos depois que alguém tira uma fotografia com flash de você? Isso acontece porque o flash gravou momentaneamente uma imagem no seu campo visual de forma que, quando vê o mundo, você enxerga esse mesmo padrão de luz, essa imagem residual, por toda parte. Quando esses jovens passaram um período prolongado jogando Tetris, eles ficaram presos a padrões que, de forma similar, manchavam a visão deles, no caso, um padrão cognitivo que fazia eles enxergarem involuntariamente blocos de Tetris onde quer que olhassem, da mesma forma como o Grand Theft Auto me fez involuntariamente só ver carros para roubar. Não se trata apenas de um problema de visão, onde passar horas a fio jogando Tetris efetivamente altera a configuração do cérebro. Especificamente, como estudos subsequentes revelaram, o jogo ininterrupto criava novos caminhos neurais, novas conexões que distorciam o modo como eles viam situações na vida real. É verdade que isso seria uma excelente notícia se aqueles estudantes estivessem praticando para um torneio de Tetris. Mas o efeito colateral se provou extremamente disfuncional quando eles não estavam jogando e, vamos encarar, muito poucas descrições de cargo incluem jogar Tetris obsessivamente. É assim que o nosso cérebro funciona, e ele fica preso muito facilmente a padrões de visão de mundo, alguns mais benéficos do que outros. Mas, é claro, o efeito Tetris não se limita a videogames, como explicaremos em mais detalhe logo adiante. Estamos falando de uma metáfora para a maneira como nosso cérebro determina o modo como vemos o mundo ao nosso redor. O efeito Tetris no trabalho. Todo mundo conhece alguém preso em alguma versão do efeito Tetris, alguém incapaz de romper um padrão de pensamento ou comportamento. Esse padrão pode muitas vezes ser negativo. O amigo que entra em qualquer lugar e imediatamente encontra um motivo de reclamação. O chefe que se concentra no que um colaborador continua fazendo errado em vez dos aspectos nos quais está melhorando. O colega que prevê um desastre antes de cada reunião, não importa quais sejam as circunstâncias. Você conhece o tipo. Talvez você até seja um deles. No meu trabalho com empresas da lista Fortune 500, aprendi uma lição extremamente valiosa: essas pessoas normalmente não estão tentando ser difíceis ou irritadiças. Na verdade, o cérebro delas apenas se destaca em encontrar elementos negativos no ambiente, em identificar imediatamente motivos de aborrecimento, contrariedade e estresse. E isso não é surpresa alguma, considerando que, da mesma forma como os jogadores de Tetris, o cérebro dessas pessoas foi preparado e treinado para isso ao longo de anos de prática. Infelizmente, a nossa sociedade só encoraja esse tipo de treinamento. Pense a respeito, no mundo do trabalho, bem como na nossa vida pessoal, muitas vezes somos recompensados por identificar os problemas que precisam ser solucionados, os pontos de estresse que devem ser controlados e as injustiças que devem ser reparadas. Algumas vezes isso pode ser bastante útil. O problema é que,
Se ficamos presos apenas nesse padrão, sempre procurando e identificando o negativo, até o paraíso pode se transformar em um inferno. E o pior é que, quanto mais desenvolvemos a nossa capacidade de procurar e encontrar elementos negativos, mais deixamos de ver o positivo, aquelas coisas na vida que nos deixam felizes e que, por sua vez, promovem o nosso sucesso. A boa notícia é que também podemos treinar nosso cérebro para procurar e encontrar também o positivo, as possibilidades latentes em todas as situações, e nos tornar especialistas em capitalizar o benefício da felicidade. Durante o intervalo em uma das minhas palestras na Austrália, dei uma saída do prédio para tomar um ar fresco e topei com 2 funcionários que também estavam fazendo uma pausa. Um deles olhou para o céu e disse: "Que bom que o céu está limpo hoje." O outro disse: "E seria melhor se não estivesse tão quente." As 2 afirmações se baseavam na realidade. O céu estava limpo e o dia estava quente. Mas o segundo funcionário estava se entregando a um hábito que se provaria prejudicial à sua produtividade e ao seu desempenho no instante em que voltasse ao escritório. Ele literalmente não conseguia enxergar os elementos positivos em sua vida e em seu trabalho, as oportunidades, as possibilidades, as chances de crescimento, e, em consequência, ele não tinha como capitalizá-los. Isso é muito importante. Procurar constantemente o negativo no mundo implica um custo muito alto. Esse hábito desgasta a nossa criatividade, eleva nossos níveis de estresse e reduz nossa motivação e nossa capacidade de atingir metas. Aplique o efeito Tetris em casa. Ao longo do último ano, trabalhando com a KPMG, empresa global de consultoria na área de contabilidade fiscal, para ajudar seus auditores fiscais e gestores a se tornarem mais felizes, comecei a perceber que muitos dos funcionários sofriam de um deplorável problema. Muitos deles precisavam passar de 8 a 14 horas por dia analisando formulários fiscais em busca de erros, e ao fazer isso, seu cérebro era configurado para procurar erros. Isso aumentava a eficiência deles no trabalho, mas eles desenvolveram tanto a habilidade de identificar erros e armadilhas potenciais que esse hábito se estendeu a outras áreas da vida deles. Da mesma forma como os jogadores de Tetris que de repente começavam a ver os blocos do jogo por toda parte, aqueles contadores viviam cada dia como se tratasse de uma auditoria fiscal, eternamente procurando o pior no mundo. Como você pode imaginar, não era nada divertido e, pior ainda, o hábito estava prejudicando os relacionamentos deles no trabalho e em casa. Em avaliações de desempenho, eles só enxergavam os defeitos dos membros de sua equipe, nunca os pontos fortes. Quando eles voltavam para casa, eles só reparavam nas notas baixas dos filhos, nunca as notas altas. Quando iam a restaurantes, só conseguiam ver que as batatas estavam mal cozidas, nunca que o bife fora perfeitamente preparado. Um auditor fiscal me confidenciou que estava deprimido havia 3 meses. Conversando sobre as razões de sua depressão, ele mencionou casualmente que um dia, durante um intervalo no trabalho, ele elaborou uma planilha de Excel relacionando todos os erros cometidos pela esposa nas últimas 6 semanas. Imagine a reação da esposa, ou futura ex-esposa, quando ele levou para casa aquela lista de defeitos na tentativa de melhorar o casamento. Auditores fiscais estão longe de serem os únicos que se veem presos nesse tipo de padrão. Os advogados são tão suscetíveis a esse fenômeno, ou até mais, uma das razões pelas quais estudos revelaram que eles têm 3,6 vezes mais chances de sofrer de transtorno depressivo maior em comparação com outros profissionais. 3. Quando mencionei essa estatística em um hospital na Califórnia, os médicos, que não são grandes fãs de processos judiciais por imperícia, fizeram questão de se levantar para aplaudir. Pode parecer uma constatação relativamente surpreendente considerando que os advogados possuem níveis mais elevados de educação, remuneração e status, mas, na verdade, pensando no que eles precisam fazer o dia inteiro, isso até seria de se esperar. O problema começa na faculdade de Direito, onde os níveis de angústia sobem acentuadamente assim que os estudantes entram em sala de aula e começam a aprender as técnicas de análise crítica. Por que isso acontece? Porque, como explica um estudo publicado no The Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics,
As faculdades de direito ensinam os estudantes a procurarem defeitos na argumentação e os treinam a serem críticos e não tolerantes. E, apesar de naturalmente se tratar de uma habilidade crucial para os advogados, quando essa forma de pensar começa a se estender para além dos tribunais, atingindo a vida pessoal desses profissionais, isso pode ter significativas consequências negativas. Treinados para identificar falhas em qualquer argumento e fraquezas em cada caso, eles começam a superestimar a importância e a permanência dos problemas que encontram, o caminho mais rápido para a depressão e a ansiedade, ou o que, por sua vez, interfere em seu desempenho no trabalho. Ao longo dos anos, conversei com muitos advogados que admitiram envergonhados terem desenvolvido o hábito de interrogar os filhos quando chegavam em casa do trabalho, mas, se você realmente estava, como sugere seu álibi, no cinema até às 22h30, de que forma explicaria ao júri como chegou 15 minutos depois do toque de recolher? Outros revelaram que se pegam pensando sem querer no tempo com o marido ou esposa em termos de horas quantificáveis e faturáveis. Até nos momentos de lazer, os advogados sabiam dizer exatamente quanto dinheiro tinham acabado de desperdiçar discutindo a cor do novo papel de parede. Da mesma forma como os contadores identificadores de erros, o cérebro desses advogados estava preso em um padrão. E o mesmo acontece com qualquer profissão ou área de atuação. Ninguém está imune a isso. Os atletas não conseguem deixar de competir com amigos ou parentes. Assistentes sociais do sexo feminino que lidam com casos de violência doméstica não conseguem deixar de desconfiar dos homens. Operadores do mercado financeiro não conseguem parar de avaliar o risco inerente em tudo o que fazem. Gestores não podem evitar gerenciar a vida dos filhos. É verdade que ficar preso nesses padrões pode fazer uma pessoa ter muito sucesso em um aspecto particular de seu trabalho. Os auditores fiscais devem procurar erros. Os atletas devem ser competitivos. Operadores do mercado de ações devem aplicar uma rigorosa análise de risco. O problema começa quando essas pessoas não conseguem mais compartimentalizar suas habilidades. E, quando isso acontece, elas não apenas deixam de usufruir do benefício da felicidade como sua atitude mental pessimista e identificadora de erros, falhas e problemas faz com que elas sejam muito mais suscetíveis à depressão, ao estresse, a doenças e até ao abuso de drogas. Essa é a essência de um efeito Tetris negativo, um padrão cognitivo que reduz nossas taxas de sucesso em geral. Mas o efeito Tetris não precisa ser disfuncional. Da mesma forma como nosso cérebro pode ser configurado de maneira que nos restrinja, podemos retreiná-lo para procurar as coisas boas da vida ou para nos ajudar a enxergar mais possibilidades, nos sentir mais energizados e atingir o sucesso em níveis mais elevados. O primeiro passo é saber até que ponto o que enxergamos é unicamente uma questão de foco. Como disse William James, a minha experiência é o que concordo em dar atenção. Seu cérebro com um filtro de spam. Todos os dias somos bombardeados por mensagens que disputam nossa atenção. Pense em todas as coisas às quais o nosso cérebro deve prestar atenção mesmo quando estamos envolvidos em uma atividade relativamente passiva, como tomar um café no Starbucks. Não é humanamente possível ouvir a música, apreciar o sabor do café, ouvir o que as pessoas da mesa ao lado estão falando e analisar como as pessoas que passam pelo café estão vestidas, enquanto pensamos no que precisamos fazer no trabalho naquele dia, o que vamos cozinhar para o jantar e como conseguiremos pagar aquela grande reforma da casa. Para lidar com essa sobrecarga, o nosso cérebro possui um filtro que só permite que as informações mais pertinentes cheguem à nossa consciência. Esse filtro é muito parecido com o bloqueador de spams da sua caixa de e-mails. O seu bloqueador de spams segue determinadas regras que o instruem a deletar e-mails irrelevantes e nocivos sem que você precise vê-los ou processá-los. A mesma coisa ocorre no nosso cérebro. Cientistas estimam que só nos lembramos de uma em cada 100 informações que recebemos, o resto é efetivamente filtrado e jogado no arquivo de spams do cérebro. Agora, tudo isso poderia funcionar muito bem, se realmente pudéssemos confiar que o nosso filtro neuronal de spam sabe exatamente o que é melhor para nós. Infelizmente, não é o caso.
Os filtros de spams, seja na nossa cabeça ou no nosso e-mail, só identificam o que são programados para encontrar. Se programarmos o filtro do nosso cérebro para deletar os elementos positivos, os dados deixarão de existir para nós da mesma forma como e-mails de anúncios e correntes deixam de existir na nossa caixa de entrada. Como você está prestes a aprender, nós enxergamos o que procuramos e deixamos passar o resto. Gorilas e prius. Em um dos experimentos de psicologia mais conhecidos, voluntários assistem a um vídeo que mostra duas equipes de basquete, uma usando camisetas brancas e a outra vestindo camisetas pretas, a que passam uma bola de basquete de um jogador ao outro. Enquanto acompanham a partida, os participantes são instruídos a contar o número de vezes que a equipe branca passa a bola. Mais ou menos aos 25 segundos do vídeo, uma pessoa vestindo uma fantasia completa de gorila entra no meio do enredo, cruzando a tela da direita para a esquerda em um percurso que leva 5 segundos inteiros, enquanto os jogadores continuam a passar a bola. Terminado o vídeo, os participantes são solicitados a anotar o número de passes contados e a responder uma série de perguntas adicionais nos seguintes termos: você notou qualquer coisa em comum no vídeo? Você viu alguém no vídeo além dos 6 jogadores de basquete? Será que você não notou, digamos, um gorila gigante? Inacreditavelmente, quando os psicólogos repetiram o experimento com mais de 200 pessoas, isso antes de o vídeo ter se tornado um sucesso no YouTube, aproximadamente metade dos participantes, a 46%, simplesmente deixou de ver o gorila. Depois do experimento, quando os pesquisadores lhes informaram sobre o gorila, muitos deles se recusaram a acreditar que deixaram de ver algo tão óbvio e pediram para ver o vídeo novamente. Da segunda vez, agora que estavam procurando o gorila, eles, é claro, não puderam deixar de vê-lo. Então, por que tantas pessoas deixaram de ver o gorila na primeira vez? Porque elas estavam tão concentradas em contar os passes que seus filtros neurais simplesmente jogaram a visão do gorila diretamente para a pasta de spams. Esse experimento destaca o que os psicólogos chamam de cegueira não intencional, nossa incapacidade frequente de ver o que muitas vezes está bem debaixo do nosso nariz se não estivermos focados diretamente nele. Esse aspecto da biologia humana implica que podemos deixar de ver um número incrivelmente grande de coisas que poderiam ser consideradas óbvias. Por exemplo, estudos demonstram que, quando as pessoas deixam de olhar um pesquisador por 30 segundos depois voltam sua atenção a ele, muitas não notam que ele de repente está usando uma camisa de cor diferente. Outros experimentos constataram que, quando pedestres foram parados na rua e uma pergunta lhes foi feita, um grande número não chegou a notar quando a pessoa que fazia a pergunta trocou rapidamente de lugar com outra pessoa, de forma que os pedestres deram a resposta a uma pessoa completamente diferente daquela que lhes fez a pergunta. Em resumo, nós tendemos a não perceber o que não estamos procurando. Essa percepção seletiva também explica por que, quando estamos de fato procurando alguma coisa, a vemos por toda parte. Você provavelmente já passou por isso 1 milhão de vezes. Você escuta uma canção uma vez e de repente parece que ela está sempre tocando no rádio. Você compra um novo par de tênis e imediatamente todas as pessoas da academia de ginástica passam a usar exatamente o mesmo modelo. Lembro que, no dia em que decidi comprar um Prius da Toyota, as ruas foram subitamente invadidas por Prius, um de cada 4 carros parecia ser um Prius azul, exatamente a cor que eu estava pensando em comprar. Será que os moradores da minha cidade decidiram todos, naquele mesmo dia, entrar em uma concessionária e comprar um Prius azul? Será que os anunciantes descobriram que eu estava vacilando e inundaram estrategicamente a minha cidade com o produto para me ajudar a tomar uma decisão? É claro que não. Nada tinha mudado, a não ser o meu foco. Tente este pequeno experimento. Feche os olhos e pense na cor vermelha. Visualize-a mentalmente. Agora abra os olhos e olhe em volta do aposento. O vermelho não está destacado por toda parte. Presumindo que os elfos não repintaram os seus móveis e objetos enquanto seus olhos estavam fechados, a sua percepção melhorada se deve apenas à mudança no seu foco.
Estudos demonstraram repetidas vezes que duas pessoas podem ver a mesma situação e efetivamente enxergar coisas diferentes, dependendo do que esperam ver. Não é só que elas se saem com interpretações diferentes do mesmo evento, mas elas de fato viram coisas diferentes em seu campo visual. Por exemplo, um estudo revelou que duas pessoas podem olhar para a mesma foto de um amigo e enxergar expressões completamente diferentes no rosto dele. Isso não afeta apenas os nossos relacionamentos sociais. Se estamos programados para sempre ver as pessoas de maneira negativa, esse fenômeno também pode prejudicar o nosso trabalho. Pense nas consequências de interpretar a expressão de um cliente potencial como desinteresse, quando na verdade ele está expressando satisfação. Ou interpretar a atitude de um colega como arrogância, quando na verdade ele só está querendo ser solícito. Foi basicamente esse fenômeno que estava sendo expresso nos dois colaboradores que ouvi do lado de fora do escritório na Austrália. Os dois aspectos do clima estavam presentes para que eles vivenciassem em partes iguais, o céu limpo e o calor. O primeiro homem deu mais atenção ao céu limpo. O segundo homem não estava tentando ser um estraga-prazeres, ele simplesmente só conseguia sentir o calor insuportável. Apesar de sempre haver diferentes maneiras de ver algo, nem todas as maneiras de ver são criadas iguais. Como demonstram as pessoas presas no efeito Tetris negativo, as consequências podem desgastar tanto a nossa felicidade quanto o nosso desempenho no trabalho. Por outro lado, imagine uma forma de ver que pinça constantemente os elementos positivos de cada situação. Essa é a meta do efeito Tetris positivo. Em vez de criar um padrão cognitivo que procura elementos negativos e bloqueia o sucesso, ele treina o nosso cérebro para procurar no mundo oportunidades e ideias que multipliquem nossas chances de ter sucesso. O poder do efeito Tetris positivo. Quando nosso cérebro está constantemente procurando e se concentrando no positivo, nós nos beneficiamos das três ferramentas mais importantes: felicidade, gratidão e otimismo. O papel exercido pela felicidade deveria ser óbvio. Quanto mais atentamos para o positivo que nos cerca, mais nos sentimos melhor, e já vimos as vantagens que isso traz para o desempenho. O segundo mecanismo é a gratidão, porque quanto mais oportunidades de positividade vemos, mais gratos nos tornamos. O psicólogo Robert Emmons, que passou praticamente sua carreira inteira estudando a gratidão, descobriu que poucas coisas na vida são tão fundamentais para o nosso bem-estar. Inúmeros outros estudos demonstraram que pessoas em geral gratas são mais energizadas, emocionalmente inteligentes, tolerantes e menos propensas à depressão, ansiedade ou solidão. E não é que as pessoas sejam gratas só porque são mais felizes. A gratidão provou ser uma causa importante dos resultados positivos. Quando os pesquisadores escolhem aleatoriamente voluntários e os treinam para serem mais gratos em um período de algumas semanas, eles passam a ser mais felizes e mais otimistas, sentem-se mais socialmente conectados, usufruem de mais qualidade no sono e até chegam a ter menos dores de cabeça do que os grupos de controle. O terceiro propulsor do efeito Tetris positivo é o otimismo. Isso instintivamente faz sentido. Quanto mais o seu cérebro presta atenção ao positivo, mais é possível esperar que essa tendência se mantenha e, em consequência, mais otimista você será. E acontece que o otimismo é um fator preditor enormemente poderoso do desempenho no trabalho. Estudos demonstraram que os otimistas determinam mais metas, e metas mais difíceis, do que os pessimistas e se empenham mais em alcançar essas metas, se mantêm mais envolvidos diante de provações e superam obstáculos com mais facilidade. Os otimistas também lidam melhor com situações de estresse intenso e são mais capazes de manter altos níveis de bem-estar em momentos de adversidade. Todas estas habilidades são cruciais para o alto desempenho em um ambiente de trabalho difícil. Como vimos brevemente no capítulo anterior, esperar resultados positivos efetivamente aumenta suas chances de sucesso. Poucas pessoas comprovaram esse fenômeno de maneira mais astuta que o pesquisador Richard Vizema, que se empenhou em descobrir por que alguns de nós parecem ter tanta sorte enquanto tudo parece dar errado com os outros.
Como você pode ter imaginado, acontece que não existe essa coisa de sorte, pelo menos no sentido científico. A única diferença, a propósito, uma enorme diferença, é se as pessoas acreditam ou não que têm sorte, em outras palavras, se esperam que coisas boas ou ruins lhes acontecerão. Wiseman pediu que voluntários lessem um jornal e contassem o número de fotos publicadas. As pessoas que acreditavam ter sorte levaram apenas alguns segundos para realizar a tarefa, enquanto as que se consideravam azaradas levaram em média 2 minutos. O que explica tamanha diferença? Bem, na segunda página do jornal, uma mensagem enorme dizia: "Pare de contar, há 43 fotos neste jornal." A resposta, em resumo, era clara como o dia, mas os azarados apresentaram muito mais chances de deixar de ver a mensagem, enquanto os sortudos estavam propensos a vê-la. Como bônus adicional, no meio do jornal havia outra mensagem dizendo: "Pare de contar, diga ao pesquisador que você viu esta mensagem e ganhe $250. As pessoas que afirmaram não ter sorte na vida mais uma vez deixaram passar essa oportunidade. Presas no efeito Tetris negativo, elas foram incapazes de ver o que para os outros era tão claro e seu desempenho, e suas carteiras, sofreram o resultado disso. O mais extraordinário no estudo de Wiseman é que a mesma possibilidade de ganhar a recompensa estava latente no ambiente de todos os participantes, não era só uma questão de eles perceberem ou não. Pense nas consequências disso no seu sucesso profissional, que se baseia quase totalmente na sua capacidade de identificar e capitalizar as oportunidades. Com efeito, 69% dos estudantes do colegial e universitários afirmaram que suas decisões de carreira dependeram do acaso. A diferença entre as pessoas que capitalizaram o acaso e aquelas que deixaram passar as oportunidades, ou simplesmente não a identificaram, é uma questão de foco. Quando alguém está preso no efeito Tetris negativo, seu cérebro é literalmente incapaz de enxergar as oportunidades. Mas, munido de positividade, o cérebro se mantém aberto às possibilidades. Os psicólogos chamam esse fenômeno de codificação preditiva. Predispor-se a esperar um resultado favorável efetivamente codifica o seu cérebro para reconhecer o resultado quando ele surgir. Um executivo com o qual trabalhei me falou de um teatro em sua cidade natal. Os figurinos estavam mostrando ser um grande peso financeiro, já que as indumentárias eram utilizadas apenas uma vez e passavam a ser inúteis depois. Em vez de se resignar a ser este um custo fixo dos negócios, os proprietários mudaram sua perspectiva da situação e partiram em busca de diferentes possibilidades. Primeiro, eles começaram alugando os figurinos para o público, criando um lucrativo negócio paralelo. Depois, eles doaram o dinheiro proveniente das locações a uma organização sem fins lucrativos que trabalhava no combate ao abuso infantil. Como eles se mantiveram otimistas, foram capazes de pensar em uma brilhante utilização do figurino ao mesmo tempo que desenvolveram uma linha de ação comunitária socialmente responsável. Eles ajudaram a comunidade a prosperar ao mesmo tempo que também aumentaram a receita do teatro. Imagine um escritório como há tantos por aí. A realidade objetiva do ambiente físico será sempre a mesma, em paredes, carpete, grampeadores, computadores. Mas, como todo o resto, a forma como vemos esse espaço depende de nós. Algumas pessoas verão o ambiente como restritivo, aprisionador e deprimente, outras o verão como energizante e capacitador. Em outras palavras, para alguns é um escritório e para outros uma cela de prisão, apesar de eu esperar que você não tenha grades nas janelas do seu escritório. Quem você acha que tem mais chances de prosperar nesse ambiente? Quem enxergará mais oportunidades de crescimento e sucesso? Quem perceberá o anúncio no jornal oferecendo $250 ou verá como transformar uma derrota inicial em um negócio paralelo lucrativo? Agora que sabemos o quanto o efeito Tetris positivo pode ser poderoso, precisamos saber como exatamente podemos treinar o nosso cérebro para se manter aberto a essas mensagens que nos ajudam a ser mais adaptativos, mais criativos e mais motivados, a mensagens que nos permitem identificar e nos beneficiar de mais oportunidades no trabalho e no lazer. Ancorado no efeito Tetris positivo. Da mesma forma como dominar um videogame requer dias de prática focada,
treinar o seu cérebro para perceber mais oportunidades requer prática na concentração do positivo. A melhor maneira de dar início a esse processo é fazendo uma lista diária dos aspectos positivos do seu trabalho, de sua carreira e de sua vida. Pode parecer uma grande bobagem, ou algo ridiculamente simples, e de fato a atividade em si é simples. No entanto, mais de uma década de estudos empíricos comprovou o profundo efeito que isso provoca na configuração do nosso cérebro. Ao elaborar uma lista das 3 coisas boas que aconteceram durante o dia, o seu cérebro será forçado a rever as últimas 24 horas em busca de elementos positivos potenciais, a coisas que levaram a pequenas ou grandes risadas, sentimentos de realização no trabalho, o estreitamento de laços com a família, um vislumbre de esperança no futuro. Em apenas 5 minutos por dia, esse exercício treina o cérebro a perceber e se focar melhor nas possibilidades de crescimento pessoal e profissional e a aproveitar oportunidades de concretizar essas possibilidades. Ao mesmo tempo, como temos um número limitado de coisas nas quais conseguimos nos concentrar simultaneamente, o nosso cérebro empurra para o plano de fundo pequenos aborrecimentos e frustrações que antes se destacavam no primeiro plano, e até chega a excluir totalmente esses elementos negativos do nosso campo de visão. E o exercício também leva a resultados duradouros. Um estudo revelou que os participantes que anotaram 3 coisas boas por dia durante uma semana relataram se sentir mais felizes e menos deprimidos nas entrevistas de acompanhamento de 1, 3 e 6 meses. E ainda mais impressionante, e mesmo depois de interromperem o exercício, eles permaneceram significativamente mais felizes e continuaram apresentando níveis mais elevados de otimismo. Quanto mais eficientes eles se tornavam em identificar coisas boas no mundo para anotar na lista, mais coisas boas eles viam, sem precisar se esforçar, onde quer que olhassem. Os itens que você escolhe anotar a cada dia não precisam ser profundos nem complicados, só específicos. Você pode mencionar a deliciosa comida tailandesa que comeu no jantar, o abraço de urso que ganhou da sua filha quando chegou em casa depois de um longo dia de trabalho ou o tão merecido elogio que recebeu do chefe no trabalho. Uma variação do exercício das 3 coisas boas é escrever um breve parágrafo em um diário sobre uma experiência positiva. Já é de conhecimento comum que desabafar sobre as dificuldades e o sofrimento pode proporcionar alívio, mas os pesquisadores Chad Barton e Laura King descobriram que manter um diário sobre as experiências positivas tem um efeito pelo menos tão poderoso quanto se expressar sobre o negativo. Em um experimento, eles instruíram os participantes a escrever sobre uma experiência positiva por 20 minutos 3 vezes por semana e os compararam com um grupo de controle que escreveu sobre temas neutros. O primeiro grupo não apenas vivenciou mais felicidade como, 3 meses depois, chegou a apresentar menos sintomas de doenças. Além de todos esses benefícios, você também notará que passará a realizar todas as atividades propostas nos 2 capítulos anteriores com mais naturalidade. Por exemplo, o efeito Tetris positivo ajuda os líderes a elogiarem e encorajar seus colaboradores com mais frequência, o que eleva suas equipes acima da linha de losada. Você também terá mais facilidade de enxergar o propósito e o sentido do seu trabalho, de forma que você pode começar a vinculá-lo à sua missão. Será mais fácil para você adotar um tom expressivo e positivo ao distribuir tarefas, o que predispõe seus funcionários a desenvolver a criatividade e as aptidões para resolver problemas. E você também será mais feliz, o que significa que o seu cérebro estará funcionando em um nível mais elevado por mais tempo. Pratique, pratique, pratique. Naturalmente, só é possível desenvolver esse efeito Tetris por meio da persistência. Como acontece com qualquer habilidade, quanto mais praticamos, mais fácil e natural ela será. Como a melhor maneira de assegurar que uma atividade desejada continuará sendo realizada é transformando em um hábito, leia mais a respeito no princípio 6, o segredo aqui é ritualizar a tarefa. Por exemplo, escolha o mesmo horário todos os dias para escrever sua lista de gratidão e mantenha os itens necessários sempre à mão. Eu deixo um pequeno bloco de notas e uma caneta sobre o meu criado mudo para esse fim. Quando trabalhei com funcionários da American Express, sugeri que eles configurassem um alerta no Microsoft Outlook para as 11 da manhã, todos os dias, para lembrá-los de anotar suas 3 coisas boas.
Os banqueiros com os quais trabalhei em Hong Kong preferiram escrever sua lista todas as manhãs, antes de verificar seus e-mails. Os CEOs que treinei na África escolheram expressar as 3 gratidões à mesa de jantar com os filhos, todas as noites. Não importa que momento escolher, contanto que o faça regularmente. Quanto mais você envolver os outros, mais os benefícios se multiplicam. Quando os CEOs da África incluíram os filhos na atividade, eles não apenas descobriram mais coisas pelas quais eram gratos, como também se sentiram mais motivados a continuar com o exercício. Vários dos CEOs me contaram que, sempre que tinham um dia especialmente terrível no trabalho e tentavam pular a atividade das 3 coisas boas, os filhos se recusavam a jantar enquanto o exercício não fosse realizado. Esse tipo de apoio social aumenta substancialmente as chances de desenvolver esses hábitos positivos. É por isso que sugiro que lideranças façam esses exercícios com a esposa ou o marido antes de dormir à noite ou ao café da manhã, antes de sair para o trabalho. E o exercício ainda lhes rendeu um bônus adicional, e à medida que se tornaram mais eficientes em identificar os elementos positivos ao redor, eles começaram a ver melhor as coisas pelas quais ser grato também no casamento. Além disso, esses exercícios funcionam tão bem com crianças pequenas quanto com estudantes universitários e tão bem com gerentes de nível médio ou microempresários quanto com poderosos executivos de grandes corporações e analistas financeiros de Wall Street. O que importa não é a sua idade nem a sua profissão, mas o treino e a persistência. Lentes rosadas. Quando falo sobre as virtudes do efeito Tetris positivo, não é raro alguém me fazer a seguinte pergunta: se eu só me concentrar no bom, não ficarei cego para os verdadeiros problemas? Não tenho como liderar uma empresa usando óculos de lentes cor-de-rosa. Em certo sentido, isso é verdade. Ver o mundo por meio de lentes que eliminam completamente todos os elementos negativos do seu campo de visão leva a vários problemas. É por isso que gosto de apresentar uma versão ligeiramente modificada da metáfora e lentes rosadas. Como o nome implica, lentes rosadas, e não cor-de-rosa, deixam passar problemas realmente importantes para o seu campo de visão ao mesmo tempo que mantém o seu foco em grande parte no positivo. Dessa forma, eu responderia ao executivo que você não apenas pode liderar uma empresa usando lentes rosadas como é o que deveria fazer. A ciência tem comprovado que buscar o positivo apresenta vantagens tangíveis demais para ser desprezado como mero otimismo infundado ou esperanças despropositadas. Mesmo assim, com base nessa pergunta, seria possível exagerar na busca do positivo? Sem dúvida alguma. Como se tornou tão evidente nos últimos anos, o otimismo irracional explica, por exemplo, a formação das bolhas de mercado e sua inevitável explosão. O otimismo irracional nos leva a comprar casas que não temos como pagar e a viver além das nossas possibilidades. Ele faz líderes de negócios dourarem a pílula do presente e acabarem despreparados para o futuro. Ele pode nos cegar para os problemas que precisam ser solucionados ou para áreas que requerem melhorias. Estudos sobre as ilusões positivas concluem que o otimismo se torna disfuncional quando nos leva a superestimar excessivamente a nossa capacidade atual. Também há momentos em que o pessimismo pode ser útil, como quando ele nos impede de fazer aquele investimento temerário, dar aquele péssimo passo na carreira ou apostar com a nossa saúde. O senso crítico também pode ser útil não apenas para pessoas e empresas como também para a sociedade como um todo, especialmente quando isso nos leva a reconhecer as desigualdades e combatê-las. O segredo, portanto, é não impedir completamente a percepção do negativo o tempo todo, mas, sim, cultivar um senso de otimismo razoável, realista e saudável. A atitude mental ideal não é se descuidar dos riscos, mas, sim, priorizar de fato o positivo. Não só porque isso nos faz mais felizes, mas por constituir justamente um fator que gera mais positivismo. Diante da escolha entre ver o mundo por meio de lentes rosadas ou andar por aí com uma nuvem cinza pairando sobre a sua cabeça, acredito que você não terá dúvidas. No trabalho e na vida, o otimista razoável vencerá em cada circunstância. Quando treinamos o nosso cérebro para adotar um efeito Tetris positivo,
estamos não apenas aumentando nossas chances de sermos felizes, como também estamos dando início a uma cadeia de eventos que nos ajudará a colher todos os benefícios de um cérebro positivo. Concentrar-se no positivo não é só uma questão de superar a tendência de ver o copo meio vazio. É uma questão de abrir nossa cabeça a ideias e oportunidades que nos ajudarão a ser mais produtivos, eficazes e bem-sucedidos no trabalho e na vida. As possibilidades, como o bônus de $250, estão aí para todo mundo ver. Você vai deixar que elas passem despercebidas ou treinará o seu cérebro para enxergar mais além?